Agora eu tô gravando. Tá, vamos lá, gente. Então, primeira parte aí, nós vamos tratar aí dos gases, né? E quando a gente fala dos gases, basicamente eu consigo resolver todos esses exercícios com duas equações, né? Se eu tivesse que dizer, né, a você, cara, duas coisas que você precisa lembrar para gases, né? Duas coisas que a arte já cobrou na vida. PV igual a nRT e PVT PFT. É óbvio, né? Tem as interpretações de gráfico, tem as transformações e tudo mais, mas falando de gases se resume isso aqui, né? De gases. Aí tem uma questão ou outra que coloca pressão como força sobre área, tem uma questão ou outra que coloca o volume de um cilindro, né? Que é a área da base vezes a altura. Isso aí são detalhes, né? Mas falando da parte de gases, essas duas equações aqui resumem quase tudo que a IA já cobrou na vida. Então vamos lá, vou começar pela questão 1, gente. Questão 1. A questão 1 é EAR 2000, olha aí, por favor. EAR 2000. EAR 2000 fala o seguinte: de acordo com o diagrama abaixo, em uma determinada massa de um gás, no estado inicial A, sofre as transformações indicadas. Logo, o volume no ponto C é de... Bom, presta atenção aí. A gente tem do ponto A, né, o estado inicial A. Consegue ver aí que isso é uma curva de isoterma? Consegue ver que isso é curva de isoterma? Sim ou não? De B para C. Essa questão aí, eu estou fazendo ela, mas eu gostaria muito mesmo, muito, de B para C, que você conseguisse visualizar que de B para C, como é o gráfico de uma isoterma, pressão e volume são inversamente proporcionais, gente. Então, de B para C, você consegue ver, só olhando para o gráfico aí, quem está acompanhando comigo, né? Não está desenhado aqui, acompanha na folha. Eu estou na primeira questão da folha, que eu mandei agorinha para vocês. Você já consegue ver que o gabarito é 16? Consegue? Quem está treinado, quem está praticando esse assunto, sabe que o gabarito é 16 já de cara. Ah, Elias, me desanima não. Por que eu saberia de cara? Ué, porque se é uma isoterma, se eu estou dizendo para você que de B para C, ó, de B para C, então eu tenho PB vezes VB, é questão 1, né? PB vezes VB sobre TB é igual a PC vezes VC sobre TC. Se eu estou dizendo que é uma isoterma, né, um gráfico aí paralelo não, né, igual ao de baixo, que tem uma isoterma, então de cima também tem que ser uma isoterma. Nesse quesito aqui, pressão e volume são o quê? Eles são inversamente proporcionais, gente. Então, de B para C, a pressão é 12 para 6. Você consegue ver que a pressão caiu pela metade? Se a pressão caiu pela metade, o volume tem que dobrar. Então, se o volume em B é 8, em C tem que ser 16, certo? Então, o gabarito seria 16. Show ou não? Tranquilo isso? Isso deveria ser tranquilo para a gente, né? Qualquer dúvida, pergunta, né? Mas vou fazer a conta aqui só por desencargo de consciência. Em B, eu tenho que a pressão é 12, né? E o volume é 8. Em C, a pressão, quanto que é a pressão em C? É 6. E o volume em C é o que a gente quer saber, não é isso? Olha aqui, gente. Vou simplificar o 12 com 6, ó. Vou simplificar o 12 com 6. Aqui fica 1, aqui fica 2. Quanto que é 2 vezes 8? Reza a lenda que é 16 litros. Moleza? Moleza, né? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Sim, não? Dúvida, mágoa, lamentação. Beleza. Questão 2. A2 envolve a mesma coisa. A2. Durante uma transformação isotérmica. Anota. Vou até anotar aqui, ó. Isotérmica. Vou anotar para a gente lembrar, ó. Isotérmica. Na isotérmica, P e V
são inversamente proporcionais. Então, ó, na isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais, o que significa dizer que se a pressão aumenta, o volume diminui nas mesmas proporções. Então, se a pressão dobra, o volume cai pela metade. Se a pressão triplica, o volume cai a terça parte. Então, durante a transformação isotérmica, o volume de certa massa gasosa dobrou. Se o volume dobrou, a pressão cai pela metade, gabarito letra C. Então, só por conta disso, questão 2, letra C. Alguém não entendeu, gente? Alguém quer me perguntar? Pergunta, senão vou embora. Alguém comenta. Deixa eu abrir aqui meu GABA. Não, eu sou o GABA. Fala, alguém? Não, ninguém? Mestre. O quê? Mestre, bom dia. Oi, Eu não bom entendi dia. por que ficou letra C. Pode explicar de novo, por favor? Na 2, né? Ou Isso. na 1? Na 2. Na 2, ó, vamos lá. A forma interpretativa, né, vamos dizer assim, é você enxergar da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui. Vou usar essa caneta marrom mesmo. Ó, ele não falou que é uma isotérmica? Quem falou comigo? Quem falou? Não sei quem falou. Juliana. Quem? Juliana. Juliana, olha só. É isotérmica, né? Ele fala o seguinte, ó. Durante uma transformação isotérmica. Como é isotérmica, a gente já sabe que a temperatura inicial é igual à temperatura final. Tudo bem? De acordo com isso? Se a temperatura inicial, Juliana, é igual à temperatura final, então a gente pode cortar, igual a gente fez aqui, ó. A gente corta a temperatura inicial com temperatura final, beleza? Aí vai ficar o quê? PI vezes VI, ó. PI vezes VI, que é pressão vezes volume inicial, é igual a pressão final vezes volume final, ok? Então vai ficar assim, ó. PI vezes VI é igual a PF vezes VF. Aí, Juliana, deixa eu te mostrar uma coisa. Tem como a gente fazer a conta. Vou fazer a conta para você e depois vou tentar te explicar interpretativamente. Ele não fala que o volume, lê aí de novo para mim, ó, durante uma transformação isotérmica. O que acontece? Vê aí para mim o que acontece, Juliana. Ele fala assim, ó, o volume de certa massa gasosa dobra. Se o volume de certa massa gasosa dobra, é porque o volume final, Juliana, ele é igual a 2 vezes o volume inicial. De acordo ou não? Isso aqui você entendeu também? Ó, se o volume dobrou, é porque o volume final é 2 vezes, né? Dobrou o volume inicial. Ok ou não? Sim, entendi. Então, no lugar do VF, eu posso colocar o quê, Juliana? No lugar do volume final, eu posso colocar 2VI, certo? Então, fazendo pela conta, seria assim, ó, PI, que é pressão inicial, vezes volume inicial, é igual a pressão final vezes volume final, Juliana. Só que quem é volume final? Volume final é 2VI, então vai ficar 2 vezes VI. Olha aí, quem eu tenho dos dois lados que eu posso cortar? Eu posso cortar VI de um lado com VI do outro lado, né? Simplificar. Então, olha só como é que fica, Juliana. Vai ficar PI é igual a 2 vezes PF, certo? Vai ficar 2 vezes PF. Passo 2 dividindo, Juliana. Então, vai ficar assim, pressão final é igual a pressão inicial sobre 2. Ou seja, a pressão final ela é metade da pressão inicial. Por isso que o gabarito é letra C. Isso aqui, Juliana, é a gente fazendo pela continha. Se você quiser fazer a conta, dá para fazer. É assim que faz a conta, né? Quando tem uma isotérmica. Você entendeu a conta? Sim ou não? Para a gente tentar fazer pela interpretação.
Tá, Juliana, beleza, mas você como está estudando para a prova da EAR, seria muito mais produtivo para a sua vida se você conseguisse interpretar o problema, entendeu? Se você conseguisse fazer pensando. Como assim? Para poupar tempo, né? Porque tem aluno que vai conseguir fazer assim, né? Mas também dá para fazer. Você ganha tempo em outras, né? Se esse não é um tema muito forte seu, e você pode ganhar tempo em outras, né? Ou em outra matéria, enfim. Mas como a nossa finalidade na área é ganhar tempo, a gente sempre vai ter essa lógica aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar essa equação aqui, ó. PI vezes VI é igual a PF vezes VF, ó. Presta atenção aqui, ó. PI vezes VI é igual a PF vezes VF, ok? Então, PI vezes VI é a nossa condição inicial, Juliana. PI vezes VI é a nossa condição inicial. Condição inicial eu vou chamar de C ou de A, vou chamar de C de constante. Porque a condição inicial não muda, Juliana. Então vai ficar assim, ó, pressão final vezes volume final. Aí, eu não sei se é o seu caso, não sei, tá bom? Não posso julgar você. Mas geralmente, se você tem dificuldade de visualizar isso aqui, é por conta de um problema matemático, porque a gente não sabe a proporcionalidade que existe entre as grandezas. Se eu pergunto assim a você, qual é a relação de proporcionalidade que a gente tem de PF e VF? É como se tivesse escrito assim, ó, se eu fosse propor uma análise matemática, Juliana, seria assim, ó, A é igual a Y vezes X. Aí eu pergunto a você, qual é a relação matemática que Y tem com X? O X passaria dividindo, então ficaria assim, ó, Y é igual a que é uma constante, sobre X. A mesma coisa aqui em cima, ó. Se eu passar o VF dividindo, vai ficar assim, pressão final é igual a C, que é a condição inicial, dividido por V final. Juliana, você consegue enxergar que o Y ele é igual a alguma coisa, né? Um A ou um C, alguma coisa, dividido pelo X, né? Ou seja, a pressão final é igual a um valor dividido pelo volume final. Aí pensa comigo, Juliana. Vamos supor, a pressão final é igual a 100 dividido pelo volume final. Vamos lá, 100 dividido pelo volume final, Juliana. Se o volume final é 2, então a pressão final é 100 sobre 2. Se o volume final é 3, então a pressão final é 100 sobre 3. Se o volume final é 4, então a pressão final é 100 sobre 4. Eu não sei se você está entendendo, Juliana, mas quando o volume aumenta, a pressão tende a diminuir. Tinha que ser lógico, né? Se eu coloco você é da EAR, aí eu pego a EAR, pego a SpaceX 1, SpaceX 2, pego a ESA, pego todas as turmas, coloco o Colégio Naval também, todo mundo no mesma sala. Você vai se sentir sufocado, você vai se sentir pressionada, né? Aí o que eu faço? Eu coloco vocês numa sala maior. Quando eu coloco numa sala maior, eu estou aumentando o volume, eu estaria diminuindo a pressão. É um exemplo nada a ver, mas acho que é intuitivo de pensar, né? Logicamente, quando a gente não está mexendo na temperatura, pressão e volume são inversamente proporcionais, Juliana. Se eles são inversamente proporcionais, significa dizer que se o volume dobrou, a pressão ficou dividida por 2. Olha só, proporcionalidade tem a ver com multiplicação e divisão. Então, se eu multiplico o volume, a pressão é dividida. Se eu divido o volume, a pressão é multiplicada, porque é inversamente proporcional. É inversamente proporcional. Então, se eu aumentar o volume 9 vezes, a pressão vai ser dividida por 9. Se eu aumentar o volume 50 vezes, a pressão vai ser dividida por 50. Entendeu, Juliana? Tô caçando aqui ver se eu acho algum outro exercício, mas acho que não tem. Disso aqui não. Para de... Ah, tá.
Bom, 3. A questão 3. Vou fazer a questão 3 de verde. Dentro de um determinado recipiente fechado, existe uma massa de gás ocupando um determinado volume X. A pressão de 0,6 atm e a temperatura de 300 Kelvin. Se todo o conjunto for aquecido até 97 graus Celsius em uma transformação isocórica, qual será o valor em atm da nova pressão do gás? Considere 0 graus Celsius igual a 273 Kelvin. Bom, gente, isso aí é para a gente lembrar, né? Isocórica, isocórica, isométrica e isovolumétrica. Ó. Isocórica é igual a isométrica, que é igual a isovolumétrica. Todos esses três nomes querem dizer que o volume inicial é igual ao volume final. Tudo bem? Então, se o volume não muda, vai ficar assim, PI vezes VI sobre TI é igual a PF vezes VF sobre TF. Juliano, já que você entendeu a isotérmica, preste atenção. A isotérmica é a única em que as variáveis são inversamente proporcionais. Nas outras, como isocórica e isobárica, as grandezas são diretamente proporcionais, ok? E aí, olha só, como o volume é constante, vou cortar VI com VF, tá bom? Bom, uma coisa que você não podia esquecer nessa questão, senão você erra, é que a temperatura final está em Celsius, né? A gente tem que somar 273, para passar para Kelvin, né? Para passar para Kelvin, ok? Então, olha só, vamos lá. Quanto que é a pressão inicial? A pressão inicial é 0,6. A temperatura inicial é 300. A pressão final é o que a gente quer saber. E a temperatura final, gente? Quanto que é a temperatura final? Fala para mim. É 273 mais 97, né? Porque a gente tem que passar para Kelvin, tá bom? Então, para passar de Celsius, que é 97, para Kelvin, fica 370, se eu não errei a minha conta. Tudo bem? 370. Bom, vou fazer essa conta aqui, ó, multiplica cruzado. 370 vezes 0,6 dá 370 vezes 0,6 dá 222 dividido por 300, 0,74. Então a pressão final 0,74 atm. Com isso, o gabarito da letra A de anagrama. Tudo bem? Eu fiz a conta direto aqui, tá, gente? Ó, pressão final vezes 300 é igual a 0,6 vezes 370. 0,6 vezes 370 dá 222.
Passo 300 dividindo. 222 dividido por 300 dá 222 dividido por 300 deu 0,74, gabarito letra A. Show, beleza? Para a gente avançar rapidex, eu vou lá para o final, vou para as últimas 3 questões que nós temos. 3 não, 4. Pula para 9 para mim. Pula para a questão 9. Alguém quer tirar print dessa folha? Que eu vou incinerá-la. Alguém quer? Se ninguém quer, me avisa. A tela acaba aqui, né? Deixa eu subir um pouquinho. Subir um pouquinho aqui para dar tamanho. Aqui, ó, se alguém for tirar, at this moment. 5, 4, 3, 2, 1. Dá pra usar isso aqui? Ou eu tô sendo muito mesquinho? Acho que dá, né? Ó, questão 9. O gráfico a seguir... Ah, não, calma aí. A 8 também é interessante. Tá, vamos lá. Vou fazer a 8. Vou fazer de azul. Questão 8. Questão 8. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Abaixa. Calma aí, perdão. Corretamente a lacuna do texto a seguir. Um recipiente cilíndrico de raio igual a 1 metro, tampado com um êmbolo, possui uma amostra de um gás ideal à pressão de 10 a quinta pascal e ocupando um volume de 10 litros. Essa amostra de gás passa a ocupar um volume de 5 litros após uma transformação isotérmica. O valor do módulo da força aplicada sobre o êmbolo, enquanto a amostra ocupa 5 litros, é de... pontinho, 10 a quinta newtons. Esqueci o nome da menina. Juliana, se tu ainda estiveres aí, coloca uma mãozinha aí pra mim, pra saber se eu tô falando sozinho. Tá aí? Deixa eu ver se tá aí. Tem 2 Julianas. Escuta só. Não sei se você tá, mas no geral. Gente, eu expliquei isso pra Juliana, mas na verdade a Juliana representa a turma, né? Expliquei pra todos. Todo mundo já consegue ver de cara que a pressão era 10 a quinta, vai passar a ser 2 vezes 10 a quinta. A pressão final é 2 vezes 10 a quinta. A pressão dobra. A pressão que é 1 vezes 10 a quinta, né? 10 a quinta, ela vai passar a ser 2 vezes 10 a quinta. Alguém pode justificar por quê? Alguém pode justificar por quê? Alguém? Me lembra aí por quê? Vai. O volume Eu não caiu sei pela se cortou metade. pra... Ah, obrigado. Foi o Ricardo, não foi? Que falou? Foi. Isso, exato, né? O volume caiu pela metade. Então, de cara, a gente já sabe, né? Se o volume caiu pela metade, a gente já sabe que a pressão tem que dobrar. Mas, por desencargo de consciência, eu vou fazer aqui, ó. PI vezes VI sobre TI é igual a PF vezes VF sobre TF. É uma isotérmica, por isso que a gente está usando esse artifício aí, que o Ricardo muito bem explicou. Então, corta aqui temperatura com temperatura. Pressão final, 1 vezes 10 a quinta. Pressão inicial, né? 1 vezes 10 a quinta. Volume inicial, 10 litros. Pressão final é o que eu quero saber. E o volume final, 5. Se eu simplificar, né, como o Ricardo já disse, 1, 2. Então, como o volume caiu pela metade, a pressão tem que dobrar. Vai ficar 2 vezes 10 a quinta pascal. Só que aí é que tá, gente. O que é pressão? Para quem não lembra, pressão é força sobre área. A área vai passar multiplicando, então pressão vezes área é igual à força que está sendo aplicada. A pressão você já tem, não se esquece que Pascal, Blaise Pascal, é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Se é um recipiente cilíndrico,
Qual é a área do êmbolo, gente? É a área da circunferência, né? A área da circunferência, para quem não lembra, é πr ao quadrado. E o raio ele deu. Quanto que é o raio? O raio é moleza, né? O raio é 1 metro. Eu decidi fazer essa questão porque é um pouquinho assim diferente, né? Então a força aí vai ser o quê? Pressão vezes área. A pressão é 2 vezes 10 à quinta, né? Porque é quando o volume é 5. E a área é π vezes o raio ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Já está em metro, né? Então essa força aí, né? É de 2π, tá em π mesmo, vezes 10 à quinta newtons. Então, gabarito da letra B de bola. Alguém não entendeu? Alguém quer que eu repita algum processo? Este é o momento. Não se acanhe, pode perguntar. 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo. Uhum. Bom, a 9 é tranquila, né? A 9 eu acho que é tranquila, né? Como é isobárica, cortaria a pressão, então ficaria V1 sobre 200 é igual a V2 sobre 500. Então a 9 vou pular, tá bom? Qualquer dúvida, gente, eu sugiro fortemente que vocês tentem fazer isso ao longo da semana e na semana que vem pode me perguntar que a gente tira um tempo para tirar as dúvidas a respeito disso, ok? Então vou pular a 9. A 10 é um detalhe que vocês esquecem, que é o seguinte: 10. Ao estudar transformações termodinâmicas, um aluno lê a seguinte anotação em um livro: pressão vezes volume sobre temperatura inicial é igual a pressão vezes volume sobre temperatura final. Onde P0 e PF são as pressões, V0, VF, T0 e TF são de uma amostra de gás ideal. O aluno pode afirmar corretamente que nessa anotação P0 V0 sobre T0 e PF vezes VF sobre TF se referem à letra se referem à letra B, né? A uma mesma amostra de gás ideal. Como é que a gente prova que isso aqui é verdade? A gente prova que isso é verdade pela... Deixa eu usar uma caneta vermelha, ó. Questão 10. A gente prova que isso é verdade pela equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Quando você tem uma amostra que é constante, né? Se isso aqui... O R já é a constante universal dos gases. Mas se você tem uma amostra de gás que não muda, ou seja, o N é o número de mols, né? Se o mol do gás, se a quantidade de mols do gás não muda, isso aqui é constante. Então, você ficaria assim, P vezes V sobre T é igual a K. E aí, se é igual a K, numa condição inicial é igual a K, e numa condição final também seria igual a K. E aí você pode escrever PI vezes VI sobre TI é igual a PF vezes VF sobre TF. Tudo bem? Isso vem de quê? De uma mesma amostra de gás. Beleza? É óbvio que se você apertar lá, tipo um aerosol, que você deixa a massa de gás escapar, se o N está mudando, você não pode fazer isso. Isso aqui é para uma mesma amostra de gás. Ó, a 11 eu me recuso a fazer, porque a 11 é uma das questões mais fáceis que já caíram na prova da EART de gases. Por que que é uma das questões mais fáceis? Ele fala assim, ó, o gráfico que melhor representa a expansão, gente, não é possível. É uma questão de interpretação. Você sabe o que que é uma expansão? Se você sabe o que que é uma expansão, você já consegue visualizar que a única resposta possível é a letra A, né? Na questão 11, nem olha os gráficos, olha, quer dizer, nem olha o texto, né, que é pequeno também. Mas se você olhar só para as opções, o que é uma expansão, gente? Pelo amor de Deus. Uma expansão, né, quando o volume aumenta. Falando de gás, né? Expansão é quando o volume aumenta. Se expansão é quando o volume aumenta, então, pelo amor de Deus, né? Só tem uma opção aí que o volume está aumentando. Alguém ficou em dúvida em algum outro gráfico? Elias, eu não sei ler gráfico, então esse é o momento. Me fala que eu vou tentar te ajudar. Mas vocês conseguem ver que só tem a letra A com o volume aumentando, gente?
Nenhuma das outras, ó, na C o volume é constante, na B e na D o volume está diminuindo. Então, se é uma expansão, só pode ser letra A. Como ninguém falou nada, eu vou seguir meu fluxo. Na verdade, eu vou seguir, mas não, eu vou parar aqui. Vou parar, porque já 10h55, eu já excedi meu tempo, porque eu decidi que eu ia ficar meia hora em cada tema, né? Mas eu acho que foi produtivo. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para perguntar de gases? Ah, Elisa, eu estou com gases. O que que eu tomo? Bom, não é esse tipo de gases. Fala, ninguém? Suave, então. Segue o flux. Segue o flux. A 3 seria legal de fazer também, né? Que muda de um gráfico para o outro. Mas eu vou deixar vocês tentarem fazer. Se vocês não conseguirem, semana que vem vocês me perguntam. Aí vale da dedicação de vocês, tá bom? Hoje eu tô assim, eu tô alfinetando. O Vitor tá aí? Porque se o Vitor não tiver, eu já vou tacar pedras nele. Deixa eu ver se ele tá aí, safado. Tá aí. Tu chegou atrasado, que eu te marco juntinho, mano. Cheguei. Mas tudo bem. Vamos lá. O importante é ter vindo, né? Ó, questão 1. Eu tô na termodinâmica. Quem pode me dizer aí qual é a primeira lei da termodinâmica? Primeira lei. Qual é a primeira lei da termodinâmica? Ninguém? Faz o seguinte, recapitula para mim aí, quem sabe, né? São 3 leis que a gente vê. Lei 0, primeira e segunda. Vai. Lei 0, primeira e segunda lei. A lei zero é aquela, se um corpo A está em equilíbrio com o corpo B e o B está em equilíbrio com o corpo C, A e C estão em equilíbrio térmico. Ótimo. Perfeito, essa é a lei 0. Para quem não sabe a lei 0, anota aí o que ele disse, né? Se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então A e C estão em equilíbrio térmico. A primeira lei é de variação de energia, né? Aquela da energia internamente. Né? Isso, ΔU é igual ao U. calor menos o trabalho. Isso. Então, lei 0, para quem está anotando, não vou escrever. Você está com papel e caneta aí, quer anotar? Lei 0. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. E o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C. Então, A e C estão em equilíbrio térmico. Primeira lei. Variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Segunda lei é postulados, né? Quais são os postulados? De Clausius, Kelvin e Carnot. Isso aí você vai ver que tem questões teóricas perguntando exatamente isso, né? Você vai ver aí que tem um monte de questões teóricas perguntando a respeito disso. Bom, Clausius falou, né, citação importante para a segunda lei da termodinâmica, que o calor ele flui espontaneamente, naturalmente, é um processo natural, é um processo da natureza. O calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que se atinja o equilíbrio térmico. Então ele fala que é o fluxo, né, a transferência de calor na natureza sempre vai da fonte quente para a fonte fria, né? É um processo natural. Beleza? Segunda lei é de Kelvin. A de Kelvin, né? A segunda lei não, perdão. O segundo postulado é de Kelvin, que na natureza o de Kelvin é que é impossível criar uma máquina térmica operando em ciclos cuja única finalidade seja a conversão de calor em trabalho. O que isso quer dizer? Não é possível ter uma máquina com 100% de aproveitamento. Eu não consigo transformar
100% de calor em 100% de trabalho. Ok? Belezinha? E Carnot, né, fala da vida, né? Carnot fala da vida. Eu geralmente criava uma ilustração meio bosta, né? Tipo assim, eu falava que Clausius, ele fala o seguinte: quem dá amor é quem tem. Então a gente transfere o amor de quem tem maior apreço, maior carinho, para o que tem menor carinho, menor apreço. Então, na natureza, o processo natural é a gente doar aquilo que a gente tem, né? Então, Clausius fala disso. Você flui, né, do de maior para o de menor sempre. É um processo natural. Kelvin fala que mesmo que a gente tenha amor, não existe vida perfeita. Não existe, não tem a possibilidade de ter um relacionamento perfeito, tá bom? Não existe 100% de aproveitamento da vida. A gente sempre vai se estressar, sempre vai ter algum PS para resolver, né? Porém, Carnot já é um cara mais positivista. Positivista? Positivo, né? É um cara que olha e fala, bom, mano, tudo bem, não existe vida perfeita, mas eu posso tentar aproveitar da melhor forma possível. E a melhor forma possível é perder menos. Então, o melhor aproveitamento da vida seria o Carnot, né? Expliquei aqui com nenhum fundamento físico, né? Agora, com fundamento físico, né, Kelvin diz que é impossível você aproveitar 100% do calor e transformar em trabalho mecânico. Carnot fala que a máquina térmica operando entre duas isotérmicas, entre duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas, é a máquina com o melhor rendimento possível, tá? Então, a melhor forma de aproveitamento de energia é a máquina que opera no ciclo de Nicolas Sadi-Carnot, ok? Beleza? Então, falando de termodinâmica, essas são as leis. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá bom. Tudo bem. Ai, ai. Mestre, Hum, você pode só falar aquelas fórmulas de ponte quente rapidinho para anotar? uma fórmula de quê? Aquelas de T-Hot, T-Cold, Ah, tá, vou anotar. De rendimento, né? isso.
Tem as máquinas frigoríficas também, né? Que é um processo forçado, contrário à natureza e tal. Mas olha aqui, rendimento é o trabalho, né? A energia que você consegue aproveitar, dividido por tudo que você recebeu da fonte quente. Então, trabalho sobre Querrote. Como Querrote, que é a energia que você recebe, ela é igual ao trabalho, que é que você consegue aproveitar, mais o Q-code, que é a energia dissipada, né? A energia que é perdida para o meio ambiente. A gente pode substituir aqui em cima o trabalho e encontrar que o rendimento também é 1 menos Q-code sobre Q-rod. Quando a gente fala do ciclo de Carnot, a gente também pode calcular o rendimento, também pode, tá? Posso usar essa e essa aqui também, né? É exclusiva, essa aqui é exclusiva do ciclo de Carnot. No ciclo de Carnot, eu posso escrever 1 menos T-code sobre T-hot, que é a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Vale lembrar que isso aqui é em Kelvin, tá? Por que eu posso fazer isso? Que por ciclo de Carnot, a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente é igual ao calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. São as mesmas proporções. Ok? Beleza? Eu escolhi aqui uma questão, né? Oi. Temperatura da fonte quente é a temperatura que o corpo recebe. Isso, é a expansão isotérmica, é a temperatura em que ele recebe calor. Isso. Ah, tá, valeu. Porque a máquina no ciclo de Carnot, ela opera entre duas isotermas, ou seja, entre duas fontes de temperatura, né? A temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Para quê? Para o fluxo de calor se estabelecer. Então, até definições, né, de algumas questões, né, que a máquina que opera no ciclo de Carnot, ela tem duas transformações, né, isotérmicas, ou seja, opera entre duas temperaturas constantes, que é a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. E ela vai transitar entre essas duas fontes por meio de duas adiabáticas. Não sei se você lembra, né, do ciclo de Carnot, que são duas isotérmicas e duas adiabáticas. Ok ou não? Ok. Tá. Tô vendo aqui, né, se vale a pena a gente acelerar para ir para óptica, mas eu vou com calma. Eu já vou começar pela questão que eu acho uma das mais abstratas que já caíram na prova da EAR, que é essa daqui, ó. Cadê essa bandida? Pô, mano, tava olhando pra questão agora. A3. Olha a 3 aí pra mim. Vou deixar você ler e ver o que você acha dela. Questão 3. Lê a 3 aí pra você mesmo e vê o que você acha. Se é fácil, se é difícil. Se você tem um caminho. Escreveu-se.
E aí? Como que a gente faz essa questão? O que vocês acharam dela, né? Alguém tá aí? Vocês estão aí? Pô, mas eu também não sei o que que faz, não. De verdade. Entendi nada. Eu acho que são das questões mais estranhas, né? Eu acho, pelo menos. É uma questão muito mais vaga do que as outras. As outras são mais simples, né? Eu já dei uma olhada aqui de novo. Eu já tinha visto essa questão, mas eu acho ela uma das mais interessantes. Porque tu fica meio que travado, né? Entre enxergar a calorimetria e enxergar a termodinâmica tudo junto. Mas vamos lá, vamos dividir as águas aqui, né? Gente, ele não perguntou variação da energia interna? Primeira lei da termodinâmica, pô. A variação da energia interna, né, o calor menos o trabalho. E para você fazer a água virar vapor, você não tem que oferecer calor latente? Calor latente não é M vezes L? Certo ou não? Ele falou que a pressão se mantém constante. A pressão é a pressão atmosférica constante. Beleza? A pressão atmosférica constante. Aí eu vario 1 litro na fase líquida para 1.700 litros. Não sei se você percebeu a maldade, mas é uma isobárica. Por que é uma isobárica? Porque a pressão é constante, né, de 10 a quinta pascal, mas o volume muda. Então, o trabalho na isobárica é pressão vezes variação de volume. Pegou? Então dá para calcular o calor por massa vezes calor latente, que é o calor que é fornecido, porque tu transforma água a 100 graus Celsius em vapor em 100 graus Celsius. Então você recebe calor latente, né? N vezes L. É calor, né? A pressão constante, calor latente. Então é massa vezes calor latente. Dá para descobrir o calor que é fornecido. Porém, a substância realiza trabalho, porque tem pressão e variação de volume. Olha só que legal. Então, dá para descobrir o calor, dá para descobrir o trabalho, e a variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Visualizou agora? Visualizou agora ou não? Recebo calor, que muda o estado físico, ml, só que esse calor que eu recebo, menos o trabalho que eu realizo, que é pressão vezes variação de volume, é igual a variação da energia interna. Porém, não esqueça, o volume está em litro, né? E 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, eu vou calcular o calor, né? O calor já está calculado, na verdade, porque a massa é 1 quilo e o calor latente de vaporização é 2.260 vezes 10 ao cubo joules. Então, esse calor já está em joules, 2.260 quilojoule. É o calor que é fornecido, 2.260 quilojoule, ok? Beleza? Porque ele quer a resposta em quilo mesmo, né? Ele quer a resposta em quilojoule. Deixa eu achar aqui de novo que eu perdi. O volume, a variação da energia interna em 10 ao cubo joules. Isso, ele quer a resposta em quilojoules. Então, o calor que eu forneci é 2.260 quilojoules. Só que aí que tá, vamos lá. E o trabalho realizado? O trabalho realizado não é pressão vezes variação de volume? Gente, a pressão é 1 vezes 10 à quinta. E a variação de volume, eu não vou de 1 litro para 1.700 litros. Se eu vou para 1.700 litros, a variação de volume é 1.699. Então, vai ficar 1.699 vezes 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3, gente? 10 a menos 3 porque eu preciso passar para metro cúbico, né? Porque a pressão é em Newton por metro quadrado e o volume tem que estar em metro cúbico para achar a resposta em joules. Tá bom? Como a gente quer, né, em quilojoule, ó, 10 a menos 3 com 10 à quinta vai ficar 10 ao quadrado.
Então, isso dá 169,9 vezes 10 ao cubo, tá bom? Então, o trabalho, ó, vou terminar ela aqui atrás, ó. Vamos lá, variação da energia interna é o calor menos o trabalho. O calor deu 2.260 quilojoules e o trabalho, vou fazer a conta de novo. 1 vezes 10 à quinta, vezes 1.699 vezes 10 a menos 3. Então, o trabalho é 1.699 vezes 10 ao quadrado. Como ele quer a resposta em quilo, né? É 169,9 quilojoule, ok? Como a gente tem, né, que a variação da energia interna é o calor menos o trabalho, então a variação da energia interna 2.260 menos 169,9. Então, deixa eu fazer essa conta aqui que eu estou com 2.260 menos 169,9. Calma aí que eu fiz errado, que eu não sei fazer 2.260 menos 100. Já tinha feito já se tivesse que pensar, né? Cadê a vírgula, filha da mãe? Então dá aproximadamente aí 2.090, né? 0,1 quilojoule. Com isso, o gabarito da letra C. Ele que é aproximado, né? Fala aí, o que vocês acharam? Interessante? É uma visualização diferente, né? É um exercício um pouquinho mais abstrato da prova da IA, mas porém Mestre, é a única. Oi. por que que ficou 10 a menos 3 no 1699? Ah, tá, porque ele deu em litro. Lembra que trabalho, para você encontrar em joules, falando das unidades, ó. Unidades. Olha aqui. Vou botar a fórmula geral de trabalho, né? Lá na física 1. Trabalho não é força vezes deslocamento? Para você achar em joules, a força não tem que estar em newton, né? Ó, a força não tinha que estar em newton e o deslocamento em metros. Lembra disso aqui ou não? Sim ou não? Sim, sim. Quando a gente vai para gases, quando a gente vai para termodinâmica, trabalho, né, pressão vezes variação de volume. Então, o trabalho a gente quer achar em joules, de acordo? Só que pressão é o quê? Newton por metro quadrado. Vê se tu tá acompanhando o raciocínio. Então, o volume precisa estar em aqui, ó. Para dar joule, tem que ser o quê? Newton vezes metro. Para isso aqui virar Newton vezes Ah, metro, tem que multiplicar por a gente metro ao cubo. tem que multiplicar por metro cúbico. Então, o volume tem que estar em metro cúbico. Como ele tem em litro, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Porque 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Eu não sei se você lembra, mas 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é 10 a menos 3 metros cúbicos. Por isso que eu botei um 10 a menos 3. Entendi. Esqueci disso, pode até fazer regra de 3, né? Porque 1.000 litros é 1 metro cúbico. Uhum. Isso aí. Beleza. Deixa eu buscar aqui todas as questões aqui, né? As teóricas a gente mata rapidinho, né? Ó, 5. 5, quem lembra aí? Se considerarmos um ciclo ou transformação cíclica de uma massa gasosa, é o conjunto de transformações após as quais o gás volta às mesmas condições que possuía inicialmente. Podemos afirmar que cada ciclo termodinâmico é completado quando tem um ciclo, né? Ó. Gráfico de pressão por volume. Tu tem a transformação 1, 2, 3, 4. Ó. No ciclo termodinâmico, tem trabalho, né? Porque o trabalho é a área do gráfico. Quem é zero? Lembra para mim, quem é zero? Já vou colocar aqui, né? Variação de energia interna? Isso. Então, ó, na isotérmica e
no ciclo, ΔU é igual a zero. Isso já caiu trocentas vezes, gente. Então, a variação de energia interna da massa gasosa é igual a zero. Então, gabarito letra D, né? 5 letra D. 5 letra D. A variação da energia interna da massa gasosa é nula. 6. 6. É impossível construir uma máquina operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor da fonte e converter ele integralmente em trabalho. Esse enunciado se deve à letra D de novo. Kelvin. Moleza, né? 8. Presta atenção na 8. Questão 8. 8. Um sistema termodinâmico realiza o ciclo indicado no gráfico pressão por volume. Se é um ciclo, a variação da energia interna é zero. O trabalho realizado e a variação da energia interna do gás ao completar o ciclo, então já tem que ser zero. O trabalho é a área do gráfico, tá? Trabalho é numericamente igual à área. Presta atenção no detalhe. Se o ciclo é horário, aí não vai ter esse problema, né? Mas se o ciclo é horário, então o trabalho é positivo. Esse ciclo é horário, então todas as respostas estão positivas. Mas se fosse anti-horário, é um trabalho do meio externo, um trabalho do meio externo seria negativo, né? Então a área aí vai ser o quê? Base vezes altura, né? Porque eu tenho um quadrilátero, base vezes altura. A base é 2, né? Que é do 2 ao 4 é 2, e a altura é 5 vezes 10 à quinta, né? Olha a unidade de medida, 5 vezes 10 à quinta. Então, isso dá 10 vezes 10 à quinta, gabarito letra B. O trabalho é 10 vezes 10 à quinta, porém a variação da energia interna é zero. Então, letra B, olha a ordem, tá? Por favor. O trabalho que ele perguntou primeiro, então é 10 vezes 10 à quinta, e depois a variação da energia interna, que é zero. Show. Moleza? 10. Uma certa amostra de um gás recebe 20 joules de energia na forma de calor e realiza a transformação AB. O trabalho realizado já marca a letra D de novo. 10 letra D. Estou acelerado agora, hein? 10 letra D. Por que 10 letra D? Porque eu quero. Porque não tem mudança de volume, meu amigo. Só tem trabalho, né? Trabalho na isobárica é pressão vezes variação de volume. Ou área do gráfico. Para ter trabalho é necessário que o volume mude. Vê aí nesse gráfico, de A para B é uma... Não, mas não pode falar o volume. Quando não há mudança de volume, então, Mestre, o som tá falhando. Questão 12. Uma amostra de um gás ideal monoatômico e transformações são apresentadas no gráfico, pressão por volume. Gente, de novo, a pergunta, o trabalho e a variação da energia interna. Gente, pelo amor de Deus, a gente acabou de fazer. A questão 12, para calcular o trabalho, calcule a área do gráfico. Se tem área do gráfico, você já eliminaria A e C. Concorda comigo? Porque tem que ter trabalho, ou é letra B ou é letra D.
A variação da energia interna é zero, porque é um ciclo, né? Então, deixa eu fazer aqui questão 12. Questão 12. O trabalho é numericamente igual à área, para depois não falar que eu não falei disso, né? A área é o quê? Base vezes altura, meus amigos. Base vezes altura. A base é 4, do 1 ao 5, a base é 4. E a altura é quanto? 8 vezes 10 à quinta. Então, esse trabalho é 32 vezes 10 à quinta joules. E a variação da energia interna é zero. Por isso, já é o gabarito letra D. Moleza? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo, tá favorável. Essa aqui é uma teórica interessante. Alguém pode me dizer o gabarito da 14? Alguém poderia me dizer o gabarito da 14? Letra A. Que vai ser azul. Fala aí, tô esperando. Tô esperando o gabarito da 14. Acho Letra que A, não né? falou, né? O que eu fiz, mano? Volta. Volta pro lugar. Ó, o Ricardo falou A, depois falou B. Vamos ver. Que Escolhe letra A, sempre velho. foi seu. A ou B? Ou C ou D? Opa, deu um soco aqui na questão 14. Gente, Letra A, a mestre. variação da energia interna é o calor menos o trabalho. Qual é a diferença? Primeira na isobárica e segunda na isovolumétrica. Na isobárica, a fórmula é assim, ó, ΔU é igual ao calor menos o trabalho. Então, eu recebo calor menos o trabalho é igual à variação da energia interna. Na isovolumétrica, o ΔU é só igual ao calor, né? Porque na isovolumétrica, o trabalho é zero. Como na isovolumétrica, o trabalho é zero, ΔU igual ao calor. Certo? ΔU igual ao calor, ou seja, aqui eu ganho e perco na isobárica. Na isovolumétrica, eu só estou ganhando. Então, aqui vai aumentar mais, concorda ou não? Isobárica, a pressão é constante. Eu ganho calor, realizo trabalho, porque trabalho é pressão vezes variação de volume. Então, um calor é a mesma quantidade que calor ganha aqui. Eu ganhei 1000 joules de calor, aqui eu também ganho 1000 joules. Só que aqui eu perco, porque eu realizo trabalho. Aqui eu não realizo trabalho. Então, aqui o cara guardou tudo, a temperatura dele vai aumentar mais, gabarito letra A. A temperatura aumenta mais rapidamente quando a amostra é mantida a volume constante.
Ok, my babies. Bom, avançando, tropa. Avança, tropa. Mestre, deixa eu tirar uma foto dessa folha aí. Tem alguém falando? Não tô ouvindo. Sou Alguém eu. Deixa eu falou? tirar uma foto dessa folha aí. Teu áudio tá muito baixo, não tô. Deixa eu chegar perto do fala. Posso? Deixa eu tirar uma foto dessa folha aí. Ah, tá. Aqui, ó. Tá dando pra ver tudo os que tá, né? Tá. Tá. Obrigada. Senhores, é a Minha voz, vez meu de áudio vocês. melhorou? Oi? Meu áudio melhorou? Você falava que tava baixo? Pra mim ainda tá baixo. Pra vocês também tá baixo ou é só o meu telefone? Ninguém fala nada. Aqui tá normal, né? Aqui tá normal Aqui tá também. normal? Ai, não, é verdade. Pra mim o áudio de geral tá baixo. Calma aí. Ué, por que o áudio tá saindo? Fala aí alguém, por favor. E aí, mestre? Estranho, meu áudio Ó, já tentou tá. aumentar o volume do celular? Ah, já resolvi já. É que tava no silencioso, aí algum motivo ele mudou pro alto-falante da ligação, entendeu? O som Ah, de vocês entendi. tava saindo no alto-falante da ligação, agora tá saindo no normal. Bom, vamos lá. Nesses próximos 12 minutos, eu quero que vocês tentem marcar a 15, 16 e 17. E 18. 15, 16, 17 e 18. Vai, valendo. Agora é a vez de vocês. Marquem as opções corretas. 15, 16, 17 e 18. Ai. Tô fazendo agora também. Tá. Volta pro lugar. Tá, 15 eu já fiz. Vamos jogar se foi em compressão isotérmica. Compressão. Eita. Então a pressão tá aumentando. Vamos diminuir. Isotérmica. Vamos diminuir o trabalho. Tá. Fiz a 16. Óbvio. Que sempre foi seu. Faz a 19 também. Expansão. Verdade. Se a expansão impossible, que a temperatura tem que aumentar. Então é essa aqui. Tá, fiz todas. Fizeram? Peraí, mestre. É a 15. 14, qual é a outra? Não, é 15. Não,
14 a gente já fez. Dá 15 a 19. 15, 16, 17, 18, 19. São 5. Vou dar mais 3 minutos. Essa 16 eu tô com dúvida. Eu também. Coisas que você não gostaria de ouvir do seu professor. Vamos lá. Qual o Peraí, gabarito mestre, da... rapidinho. Minha filha, ela vai acabar daqui a pouco. Só mais 2 minutos, hein? Ai, calma aí, então. 2 minutes. Vai. Quem mandou chegar atrasado? Nem tô com sono hoje, nem tô. Quantas vezes eu bocejei de áudio aqui, né? Deus o livre. E eu acordei agora. Que isso? Não, Era eu pra acordei. 6 horas. Não consegui acordar 6 horas, não, cara. Não sei o que tá acontecendo, eu tô conseguindo acordar 6 horas. Compra o livro Milagre da Manhã. Aí tu vai aprender a acordar 6 horas todo dia. Essa 18 tem pegadinha, tá? Ih, deixa eu ver se tem mesmo. 18 tem pegadinha. Deixa eu ver, garota. Cadê 18? Cadê 18, 18, 18? Ih, a 18 é chata. A 18, só quem interpretou aquelas minhas aulas que eu fiquei falando. Eu já nem me lembro se foi ano passado, se foi esse ano. Já tô meio perdido no espaço-tempo. Que ano Tô estamos? chegando agora nessas aulas.
Porque o meu curso Elon tá parado. Aí eu tô entrando de penetra nas aulas aqui. Entendi. Bom, gente, nossa aula acabou, tá? Até semana que vem. Que isso? Questão 15. Qual o gabarito da 15? A 15 é mole. Letra B. O ciclo é formado... é letra B mesmo. Alguém ficou na dúvida que a 15 é letra B? Alguém? Ninguém? Beleza, então 15 letra B, né? 2 isocóricas e 2 isobáricas. Show. 16. Uma amostra de um gás sofre uma compressão isotérmica. Meus amigos, se é isotérmico... C, não é? Oi? É letra C, não é o gabarito? Da 16? É. Calma, jovem, calma. Sofre uma transformação isotérmica, não é isso? Se é isotérmica, a variação da energia interna é... A variação da energia interna é zero, não é isso? É zero. Se a variação da energia interna é zero, eu posso dizer que ΔU é igual a calor menos trabalho. Ó. Se ΔU é zero, Q menos W é igual a zero, ou seja, Q é igual a W. Agora a gente tem que tentar entender se ele recebe calor e realiza trabalho, ou se ele sofre trabalho e cede calor, né? Porque esse calor, ó, é fácil escrever, zero igual a Q menos W, passar o W para o outro lado, que é igual a W. Mas isso significa que ou ele está ganhando calor e cedendo, realizando trabalho, ou ele sofre trabalho e ele perde calor. E aí, com isso, eu descubro que o gabarito é letra B, porque ele perde calor para a vizinhança. Sabe por que ele perde calor para a vizinhança? Porque é uma compressão isotérmica. Gente, compressão, a pressão está aumentando. Expliquei isso para a Juliana lá no começo da aula. Quando a pressão aumenta a temperatura constante, o volume diminui. Se o volume diminui, é porque ele está sofrendo trabalho. E se ele sofre trabalho, ele perde calor para a vizinhança. Então, letra B. A gente não pode afirmar que ele está à mesma temperatura do meio externo, tá? Porque não foi dado nenhuma referência. E se a troca de calor, olha só, se a troca de calor, né? Porque eu sei que tem que ter calor, porque tem trabalho, calor tem que ser igual ao trabalho, né? Falando dos valores. Então, se tem troca de calor, ele não pode estar à mesma temperatura do meio externo. Entendeu? Então, ele sofre calor, ele sofre trabalho e perde calor para a vizinhança. Por que eu sei que ele sofre trabalho? Porque o volume dele diminui. Elias, como é que você sabe que o volume diminui? Porque é uma compressão. Ok ou não? 16 foi, letra B. 17. Assinar a alternativa que indica corretamente a situação possível de acordo com a termodinâmica. Essa 17, né, gente? Letra D, né? Tu via por eliminação que a máquina do ciclo de Carnot é menor do que 100%. Não existe 100%. Dúvidas? 17, letra D. Eu marquei a letra C. Por quê? Eu tava na dúvida se era D ou se era C. Mas olha só, não existe, né? Ele quer de acordo com a termodinâmica. Troca de calor entre objetos com temperaturas iguais. Não existe isso, né? Porque quando a temperatura é igual no equilíbrio térmico, para que tenha troca de calor, não tem que ter diferença de temperatura? Ah, é verdade. Eu não posso transferir calor para você. Não existe isso, né? Na verdade, transferir calor para corpos que têm a mesma temperatura. Ó, 18. Uma amostra de um gás ideal sofre uma expansão isobárica. Gente, na expansão isobárica, eu estou realizando... Olha só, é isobárica, então a pressão é constante. Se a pressão é constante, e é uma... Ó, pressão é constante, isobárica, pressão constante. Expansão significa dizer que o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, eu realizo trabalho. Começa por aí. Só que na expansão isobárica, anota isso aí, expansão isobárica, o volume e a temperatura aumenta. Se o volume está aumentando, eu estou realizando trabalho. Se a temperatura está aumentando, é porque eu estou guardando como energia interna. Então, significa dizer que eu ganho mais do que gasto.
Se eu ganho mais do que gasto, só pode ser letra C. Recebo calor cujo valor seja maior do que o trabalho. Porque, ó, quando eu estou expandindo a pressão constante, é porque minha temperatura também está aumentando. Expansão, volume aumenta à medida que a temperatura aumenta. Isso quando é isobárica, pressão constante. Se a pressão é constante, anota aí que quando a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ok? Então, o volume está aumentando, a temperatura está aumentando. Show? E se a temperatura aumenta é porque eu guardo energia. Mas como é que eu estou guardando? Porque eu ganho mais do que eu gasto. Com isso, só tem como ser letra C. Essa é a definição de uma expansão isobárica. Show? E para a gente encerrar, 19. A transformação termodinâmica em que o calor cedido ou absorvido se refere a calor latente. Gente, calor latente não há mudança de temperatura. Se não há mudança de temperatura, é isotérmica. É a única possibilidade. Porque isobárica, isométrica e adiabática, todas elas eu posso ter mudança de temperatura, exceto na isotérmica. Dúvidas? Deixa eu encerrar a gravação. Então,